Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Acabei de concluir mais uma etapa de comerciais, vinhetas e chamadas, aonde já estou fazendo a divulgação do meu retorno para as lives oficiais que vai acontecer aqui nas plataformas de redes sociais e mídias sociais. Estaremos transmitindo aqui ao vivo para todos os ouvintes através do Facebook, do Instagram, do Quai e TikTok. Glórias a Deus. Estou vendo um meio aqui, como é que eu vou fazer, que eu estou querendo abrir mais 2 plataformas aqui ao vivo, para não ficar só em 4, mas em 6 plataformas. Não sei como é que eu vou fazer, mas que eu estou orando para fazer, eu estou. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs, ouvintes de perto e de longe, e dizer para vocês que o nosso compromisso deve ser com a verdade. A verdade que é isso aqui, ó. A verdade da Bíblia. E essa verdade nos libertará. Então, desde a hora que eu cheguei do trabalho, irmão, estava cansado, mas eu estava me esforçando para poder fazer as vinhetas e o chamativo. Glórias a Deus. Você pode conferir que já estou soltando aí pelas redes sociais a data do meu retorno. Se der tudo certo, para a semana que vem nós já começamos. E detalhe, aqui não tem enrolação. Aqui é Bíblia purinha, 100%. Sem ficar te enrolando, irmão, sem ficar fazendo rodeio. Não ia fazer rodeio. Só quem gosta de ficar fazendo rodeio é o diabo. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra, Criador. Tu tem que fazer no inferno, não, Satã? Ah, Criador, uma gritaria muito grande lá embaixo, uma zoada no meu ouvido. Então tem que vir aqui para a terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa. Se você está ouvindo uma pessoa que se diz ser de Deus e não está te ensinando o que a Bíblia diz, pode ter certeza, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa é um emissário do diabo. Então essa pessoa não está preocupada com a salvação da tua alma. Está preocupado em te manipular. Glórias a Deus. Hoje não é café não, tá? Hoje é chá. Quer chafé? Quer chá? Glórias a Deus. Então, passei aqui nesse momento, nesse horário, são 23 horas e 20 minutos, terminando quase agora as chamadas, vinhetas, comerciais, já soltamos lá, glórias a Deus, e vai ter muita coisa boa aí para todos nós, irmão. Vou voltar, depois que eu voltar eu não paro mais, glórias a Deus. Eu não cheguei, irmão, a ter a mais de 10 mil seguidores à toa, e nem enganando o povo. O povo sabe que o alimento aqui é original, entendeu? O alimento aqui é forte. Eu não fico aqui com enrolação, trazendo mentira, enganando o povo. A pior coisa que tem, irmão, é como num casamento. Você está casado com a pessoa e depois você descobre que você foi consagrado com o chifre sacerdotal, igual Amós revelou isso lá no livro dele. Glórias a Deus. Mas existe 2 coisas que fez isso acontecer. Primeiro, porque a pessoa ou é um mau caráter ou é mau caráter. O segundo, porque a pessoa desobedeceu a Deus, aí Deus permitiu o espírito da Jezabel entrar, que é o espírito da prostituição, e ali, irmão, pode ter certeza, vai ser gaiada para tudo quanto é lado. Aí não adianta correr. Por isso devemos estar na Bíblia. Entendeu? Devemos estar na Bíblia. Se você sair fora da Bíblia, vai aparecer o Amós para colocar o dedo na tua cara e vai dizer assim, ó: eis que o Senhor, assim que visitar a transgressão de Israel, quebrará o vosso chifre. Tá na Bíblia, irmão. Tô falando que tá na Bíblia. Tô nem fazendo metáfora, comparação, nem falando, tô falando direto que tá na Bíblia. Glórias a Deus.
Por isso, meus amigos e minhas amigas, é um perigo muito grande você sair da palavra de Deus. Não saia da Bíblia. Deixe quem quiser sair. Salvação individual, meu amigo e minha amiga. Veja uma coisa na minha vida. Olha só. Eu prego o Evangelho desde 1999. Não comecei agora. Glórias a Deus. Aí o que eles estão fazendo hoje nos dias atuais? Estão silenciando os homens. Pode prestar atenção no que está acontecendo. Estão silenciando os homens, os verdadeiros. Estão dando mais oportunidade para essas consagração falsa, para trazer pregação, para ensinar o que para mim ou para você? Se aquela consagração nem existe na Bíblia. Ou então, eles trazem os obreiros desses lugares que aprenderam errado e ficam silenciando os verdadeiros de Deus. Aí depois fica aquela historinha. Pela omissão dos homens, Deus está fazendo a mentira, irmão. Isso é uma obra do diabo, isso, rapaz. É o Satanás que está fazendo essa operação. Preste atenção, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, volte para a Bíblia, sai da revistinha e volta para a Bíblia, para a Escritura. E você vai saber quem está te falando a verdade e quem está te falando a mentira. Eu falei isso aqui ontem. Os cargos que são reconhecidos pelos céus. Eu li a Bíblia aqui ontem e mostrei. Agora, tem muita gente querendo agradar ao mundo e ao diabo, irmão, e à própria carne. Nós temos 3 inimigos. Se nós não conseguirmos combater esse inimigo que está em nós, a carne, o mundo e o diabo. Se você não consegue combater esses 3 inimigos, meu amigo, pode ter certeza, você vai aceitar tudo quanto é tipo de palavra mentirosa. Agora, se você se santificar e buscar a Deus, pode ter certeza, ninguém vai te enganar, irmão, nem o diabo. Entendeu? Tem coisa, irmão, que a gente vai aturando. Só que quando vê que a aturação tá passando do limite, aí não dá, irmão, tem que botar um freio. Senão daqui a pouquinho você também fica contaminado. O que a Bíblia diz? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu aprendi um bom costume, irmão. Não foi fanatismo, não foi fundamentalismo, não foi preconceitualismo, não foi discriminatoriarismo, entendeu? E não foi nada disso, que esses termos que inventaram, não, irmão. Eu aprendi, foi Bíblia, Bíblia mesmo. Em 1999, meu amigo e minha amiga, para você ser crente, você tinha que ser crente de verdade mesmo. Glórias a Deus. Aí você vem agora, 2026, não, irmão, Deus agora está fazendo diferente, Deus inovou. E Deus inovou o quê, meu amigo e minha amiga? É o diabo que está colocando essas coisas nas igrejas. Você sabia, eu vou te falar uma coisa que é bíblico. É o que eu falei, no meu endereço aqui, irmão, não engana ninguém. Eu não engano ninguém, eu falo a verdade. Agora, se você está num lugar que você está sendo enganado, ou está ouvindo uma live que estão te enganando com palavras, com palavrinhas enganatórias, aí eu não posso fazer nada. Se você não ler isso aqui, ó, se você não voltar para isso aqui, ó, para a Bíblia, pode ter certeza, você vai viver, vem ano, vai ano, e você nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Essa aqui é a realidade. Aí você vai aceitar as sacerdotisas de Aserá, aí você vai aceitar doutrinas pervertidas, aí você vai aceitar heresia de perdição e nunca vai ter o discernimento do que é certo e o que é errado. Não fique só dependendo de nós, não, para ter o discernimento do que é certo e errado. E olha que eu não ia nem falar nada aqui, irmão, só queria só dar um pequeno parecer do que nós estamos fazendo, os comerciais que já estão tudo aí, já estou soltando os comerciais um atrás do outro, lives oficiais a partir da semana que vem, já tem a data aí do comercial que eu coloquei, e vai ser uma coisa do céu, irmão. Ó, já mixei diversos instrumentais, quer achar?
Não é café não, quer chá? Glórias a Deus. Deixa eu respirar para tomar o chá. Quer que eu seja sincero? Que eu vou falar aqui? Aí um bocado de gente aí, um bocado de pastor aí para mim se tornou decepção. Eu tô sendo sincero. Um bocado de pastor aí para mim se tornou decepção. Tô decepcionado. Porque começaram no fogo junto comigo. E hoje estão só a brasa, estão só a cinza. Um dia que der uma tempestade espiritual tão forte, eles não vão suportar, vai sair da igreja. Sair da igreja, irmão, não é você trocar de uma igreja para outra, não. É desviar para o mundo. Graças a Deus que eu nunca tive esse currículo de ir para o mundo. Eu sempre aprendi uma coisa na Bíblia. Se te perseguirem numa cidade, tu vai para outra. Se te perseguirem numa cidade, tu vai para outra. Quando Deus levantou o apóstolo Paulo levantou a igreja de regiões, de locais e estado em todos os lugares. Aonde deu para ele foi levantando a igreja. E qual foi o recado que Paulo deu para um dos seus discípulos? Ele mandou consagrar mulheres para o ministério? Foi isso que ele mandou? Ou então tua Bíblia está diferente da minha. Ele chamou um de seus discípulos e falou assim, ó: levantai anciões, homens de boa conduta, marido de uma mulher. Só que tem homem aí que se diz ser de Deus que já está no 3º casamento. Que boa conduta é essa? O segundo, mesmo você não querendo aceitar, ainda dá para relevar. Agora no 3º casamento, meu amigo, sai da igreja. Não mete a mão na obra não, fica só como mesmo, porque você já está escandalizando. Eu me lembro que uma vez eu fui entrevistar um cantor, eu não vou dizer o nome dele aqui não, mas ele tá lá na minha sala de entrevistas. Ele canta muito, ele tem, se não me falha a memória, ele já tá no 10º CD ele. Aí a filha dele, que eu não sabia, foi lesado por um pastor que eu conhecia. Só que eu não sabia, irmão. Eu não sabia. Tem coisas que às vezes eu não tô sabendo. Aí, se eu souber, eu vou tentar alertar os que estão perto de mim. Se não quiser me ouvir, ó, eu não tô nem aí, fiz a minha parte. Para depois não chegar e falar, ah, você não nos falou nada. Tem coisa que eu tô falando até por parábola, para ver se a pessoa pega, ver se a pessoa não pega. Tanta seguidão é essa? Glórias a Deus. Mas para os meus parentes aqui, que são confiáveis, eu falo mais abertamente. Mas eu não falo por parábola. Entendeu? Só que às vezes a pessoa tem que se ligar. Glórias a Deus. Às vezes está usando parábola para não chocar muito. Entendeu? Mas vamos lá, vamos ao X da questão. Aí eu estava entrevistando esse cantor. Aí falei desse tal pastor. Nossa, aqui na nossa rádio tem um pastor que é uma benção. Olha, ele é chama de fogo dos pés à cabeça. Sai fogo pelos olhos ele. Esse cantor, irmão, ele fechou a cara. Ele fez assim, ó. É? Tá bom. Irmão, vamos continuar na entrevista? Que a entrevista não faz parte você colocar esse pastor aí, não. Não, mas ele é... Aí eu tava inocente, irmão. Não, mas ele é uma benção que não sei o quê. Tá somando com a gente. Aí ele fechou a cara, fez uma cara mais feia ainda, irmão, cantor. Cantor gospel que eu tava entrevistando. Irmão, pelo amor de Deus, pra gente não perder a amizade, a entrevista ficar chata, para de falar desse pastor, pelo amor de Deus. Ele falou isso pra mim. Aí eu senti que o clima não tava bom, mudei de assunto. Quando terminou a entrevista, no final da entrevista que eu fiz com ele, eu cheguei para ele e perguntei, irmão, por causa de que o irmão por causa de que o irmão fez uma cara estranha por causa daquele cantor, daquele pastor que eu estava citando aqui, que é uma bênção? Vai dizer que tu não está sabendo, irmão. Aí ele me contou, irmão, o que esse pastor fazia com a filha dele. Irmão, eu fiquei horrorizado. E depois não apareceu esse assunto, não. Apareceu outros. De outras irmãs que vieram conversar comigo. Mãe,
de filhas que vinha falar comigo. Falar, irmão, você apoia lá na tua rádio aquele pastor fulano de tal? Eu falei, minha rádio? Eu tenho rádio nenhuma não, irmão. Só sou locutor, funcionário da rádio. Entendeu? Eu sou só locutor funcionário. A hora que eles cismar de eu não querer ficar mais lá, e vão me expulsar da rádio. Por quê? Aí as irmãs contavam os detalhes. Tinha uma que ela pensou que eu tava duvidando, mas eu não tava duvidando, eu tava acreditando nela. Falei, eu tô vendo, irmão, pela sua cara que você tá duvidando do que eu tô falando. Eu falei, não, irmão, eu não tô duvidando, irmão, eu tô cansado, eu tô trabalhando direto, tô estudando, tô fazendo curso. Ela, calma aí, irmão. Aí ela foi lá dentro e buscou a filha dela. Irmão, o que a filha dela me contou, eu fiquei horrorizado. Aí não dava mais, irmão. Pô, pelo amor de Deus, né? Diante de tanta informação, e você não se liga, então fica no anonimato e fica sendo enganado, então. Ora, aí quando esse pastor chegou para mim, aí ele falou para mim assim, irmão, eu preciso muito da sua ajuda, porque estão me caluniando que eu tô falando isso, que eu tô fazendo isso, e que eu tô prejudicando a filha das irmãs. Irmão, eu fechei a cara na hora. Fechei a cara, cruzei o braço e falei, olha só, irmão, vou te dar uma ideia maneira mesmo, te dar uma ideia. Como homem, não é nem como homem de Deus, vou te dar uma ideia como homem. Nem me aparece mais na porta aqui de casa, amigo. Nem me aparece. Porque as pessoas que me confidenciaram o teu mau caratismo era o pai da menina, era as filhas da menina que vieram até mim e falaram, não foi terceiro. Te conserta e bota a tua vida no altar. Antes que Deus acaba te fulminando, ou antes que Deus acaba te tocando e te ferindo. Porque isso não se faz, ora. Saiu furioso. Aí ele pegou, botou pilha, botou o diretor da rádio contra mim. O diretor da rádio ficou com o pé meio atrás comigo. Por causa que esse rapaz era famoso. Só que aí o diretor da rádio não percebeu que também eu já estava no mesmo nível da fama desse locutor. Tinha chegado próximo dele. Glórias a Deus. Aí o outro diretor da rádio que viu que eu estava com a mesma fama, desse locutor, ele me abraçou. Aí depois eu descobri que esse diretor da rádio era o cara que bancava a rádio. Era o cara do dinheiro. E eu não sabia. E ele chegou para mim e falou assim, irmão, ninguém te toca mais. Ninguém te toca. Você agora é patrocínio meu. Eu vou bancar o teu horário. E ninguém vai te tocar. Aí o outro diretor da rádio ficou, porque fez de um tudo para poder me expulsar da rádio. Aí começou a querer procurar pecado onde não tinha. Começou a falar um monte de merda. Me desculpe, mano, o termo das pessoas, não tem que falar aqui. Porque a linguagem popular brasileira vocês só entendem assim. Começou a falar um monte de merda a meu respeito. Só que fazia esse levantamento, irmão, não achava nada. Sabe por causa de quê? Eu sempre fui uma pessoa sincera, uma pessoa de família, direito, trabalhador e sempre respeitei a filha de todo mundo. Filha, neta, sobrinho, sempre respeitei. Glórias a Deus. E detalhe, aqui na minha região, eu sou muito conhecido. Por causa que eu ando direito. O meu pai foi uma pessoa também muito conhecida aqui na minha região. O meu pai foi foi o segundo, porque o primeiro foi o meu avô. Mas foi um dos segundos maiores comerciantes que teve aqui na comunidade. Glórias a Deus. Mas quando as lojas acabaram, não acabaram porque veio para minha administração. Ia acabar na mão do meu pai. E ele sabendo que ia acabar na mão dele, o que aconteceu? Ele preferia morrer primeiro antes de ver a loja acabar na mão dele. Aí o que ele fez antes de morrer? Olha o que ele falou comigo. Meu filho, aconteça o que acontecer,
fique do lado das tuas 3 irmãs e do teu irmão. Aí fica um monte de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, falando um monte de besteira a meu respeito, sem conhecer a minha história direito. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Antes de você falar de alguém, conhece primeiro a história da pessoa, o histórico. Entendeu? Só que, infelizmente, irmão, um bocado de pastor para mim se tornou decepção. Tô falando aqui ao vivo, tô ao vivo nas redes sociais e mídias sociais. Eu não tenho trapo na língua. E não tenho segredinho com ninguém. Eu não gosto de segredinho. Irmão, não fica falando isso não. Se a presidência ouvir, a vice-presidência ouvir, vai te colocar no banco. Banco por causa de quê? Porque eu falei a verdade? No livro de Gálatas está escrito assim: vocês me odeiam porque eu vos falei a verdade? Era para vocês despertar mais. Olha, esse rapaz está passando um sinal aí. Vamos se ligar, é sinal. Ele está tentando falar alguma coisa. Ele está falando por parábola. Glórias a Deus. Só que o que eu estou vendo hoje, irmão, é um anto de decepções. Pessoas até que cresceram junto comigo no mundo espiritual, amigo e minha amiga. Quem me conhece sabe quem é a minha família, sabe quem eu sou. E eu não estou falando isso aqui para se justificar não, irmão. Eu já falei, eu não preciso me justificar para ninguém. Eu sou o que sou porque Deus me fez assim. E não vou mudar por causa de ninguém. Não vou ficar aceitando mentira. Não vou ficar enganando o povo. Porque a pior desgraça que tem dentro de uma igreja ou fora dela é quando o povo está sendo enganado. O que é isso, irmão? O povo está sendo enganado. Está na Bíblia que você está ensinando? Está nas escrituras que você está ensinando? Amém! Então vamos aceitar. Agora, se não está na Bíblia, para de ficar ensinando mentira pro povo! Porque você que ensina mentira vai pro inferno! E o povo que ouviu a mentira e aceitou vai pro inferno também! Aí tem pessoas que dizem assim: não julguei para não ser julgado. Sabe o que você está falando? O que significa não julguei para não ser julgado? Sabe o que significa esse termo? Você precisa estudar um pouco mais. Quando diz não julguei para não ser julgado, você está vendo que a pessoa está na posição, está com a verdade e você está se desfazendo daquela verdade. É isso que é não julguei para não ser julgado. Agora que está no pecado, a pessoa que está no pecado, não é esse termo não. O termo é arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Abandona esse teu pecado, porque senão você vai para o inferno. Aí fica, não julgueis para não ser julgado. Deus ama o pecador, é mesmo? Deus ama o pecador? Então por que o diabo não está no céu? Porque o diabo foi um anjo, ele pecou. Deus poderia ter dado uma outra oportunidade para ele, não podia? Mas sabe o que a Bíblia diz? Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, quanto mais a nós, seres humanos, se continuar pecando, vai queimar no fogo do inferno. Hein? Irmão, eu já falei. Eu não dependo de dízimo e oferta de igreja. Eu já trabalho para isso igual o Paulo falou. Se for possível, trabalhei dia e noite para não pesar ninguém e para que a palavra venha ser pregada com liberdade aos corações. Eu não quero dizer com isso que você deva deixar de dizimar. Eu vou te explicar aqui. Quer chá? Tá acabando, ó. Se não quer, tá acabando. Produção, pega mais lá pra mim, por favor. Não queria falar mais não, mas eu vou falar aqui até meia-noite hoje. Vou dar o copo aqui pra produção. Graças a Deus. Eu não quero dizer com isso que você não deva dizimar. Você deva e muito dizimar, para ajudar na obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela tem os seus custos. O que é os custos da obra de Deus? É energia, é água,
é uma manutenção que tem que fazer, é uma pintura, é banco novo que tem que comprar, é instrumentos que tem que dar uma melhorada para a gente poder tocar e cantar. Somos corpos assim bem ajustado, totalmente ligado. Eu adoro, irmão, cantar. Eu adoro cantar. Ainda mais quando o instrumento tá afiadinho, alinhadinho. Glórias a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Glórias a Deus. Falei o dízimo e a oferta. Falei, né? Você deva, ajude na obra. Não deixe de ajudar. Ajude na obra de Deus. Glórias a Deus. Traga seu dízimo, sua oferta, ajude lá. Glórias a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. E essa pergunta que eu vou te fazer, se você continuar com esse sentimento, a espada do Senhor não vai sair do teu lar. Vai valer a pena você combater quem está com a verdade? Vai valer a pena você combater aquele que está tentando te alertar? Aquele que está tentando te despertar? Sabe por causa de que eu estou falando isso? Porque por essas madrugadas agora, 3 e pouca da manhã, o Senhor já falou comigo. Cuidado, porque a palavra de Deus diz assim, ó: saireis contra vós por um caminho, e vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Eu só vou deixar esse recado. Porque eu estou nas mídias sociais há mais de 10 anos. Eu conheço esse campo. A área das mídias sociais e redes sociais é um campo minado. Se você não saber pisar, você vai pisar em alguma dinamite e vai explodir em você. E se a dinamite explodir em você, você não vai conseguir se levantar mais. Então, como eu estou aqui há mais de 10 anos, chegou meu chá aqui, ó. Valeu, produção. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Encheu o copo, ó. Isso aqui é chá, tá? Isso aqui não é cachaça, não. Tem um monte de crente cachaceiro pingu, isso aí tem que se consertar. Entendeu? Deus falou para você beber o quê? É só água, guaraná e guaracamp. É natural você gostar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas vamos lá, o X da questão. Glórias a Deus. O que eu estava falando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. Eu estou servindo a Jesus há mais de 20 anos. Não comecei agora. Glórias a Deus. São mais de 20 anos servindo a Jesus. Eu já vi de tudo, irmão, no altar e fora do altar. Entendeu? O que nós estamos vivenciando hoje, vivendo e vendo, é o espírito da Jezabel. Eu já ia tocar nesse assunto, pastor Robson. Eu já ia tocar aqui, ó. É de Deus. Pastor Robson ali colocou ali, ó. Jezabel e Acabe pagaram um preço por se levantar contra o profeta Elias. Foi verdade. Está comigo aqui agora ao vivo o pastor Robson Pereira, homem de Deus. Gosto dele, confio nas palavras dele. Inclusive, ele teve na consagração de uma de nossas igrejas. Ele pregou a mensagem de Elias, irmãos. Elias não, é João Batista. Que mensagem. Eu quase aceitei Jesus de novo, Robson. Aquela mensagem lá que você pregou. Glórias a Deus. Mas eu já ia tocar nesse assunto aí que você acabou de colocar aí sobre Jezabel e Acabe. Ô, pastor Robson, você sabia que existe tipo de orações e jejum que é induzido por Jezabel? Isso está na Bíblia. Quando Jezabel tentou, quer dizer, primeiro, não, deixa eu corrigir aqui, deixa eu falar na linha certa, na linha profética. Quando Acabe quis comprar a vinha de Nabote, glórias a Deus, Nabote falou que não ia vender porque era uma coisa de herança de família, que ele não podia vender. Entendeu? Só que aí Jezabel, astutamente, botando o chifre na cabeça de Acabe. Porque Acabe, meu irmão, ele estava pensando que estava por cima e ele já estava, ó, ele já estava para trás há muito tempo. Estava tomando chifre direto do Tadeu. Entendeu? Vai ler a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Por isso, quando o Amós aparece, o profeta Amós está lá no livro de Amós. O que eu falo aqui, eu falo baseado nas escrituras, baseado em fatos reais, que está na Bíblia.
Entendeu? Eu não fico aqui utilizando vida de ninguém, não. E não venho também pra cá pra combater ninguém, não. Quer vir pra rede social? Venha pra somar com a gente. Não venha pra tentar combater, não, que eu já falei, isso aqui é campo minado. Se você não souber pisar assim, ó, pisar, saber andar nas redes sociais, você vai pisar num campo minado, vai explodir e você vai cair por terra e não vai conseguir se levantar. Porque aqui você tem que saber andar nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos continuando. Aí, Nabote, se não me falha a memória, Nabote, se estiver errando aí, alguém me corrige aí, não quis vender para Acabe. Acabe voltou triste pro palácio. Aí vem Jezabel. Ô, meu amado, o chifre grande. Você tá triste? O que tá acontecendo? A Nabote não quer me vender a vinha. Eu queria muito comprar aquela vinha. Olha o que a desgraçada da Jezabel fez, aprontou. Ela foi ler lá nos argumentos de Deus. E pior que essas miseráveis ainda lê ainda nos argumentos de Deus. Foi lá, leu lá. Aí encontrou, só tinha um jeito de obter a vinha de Nabote. Sabe como? Induzir o povo a jejuns e oração e depois jogar uma falsa acusação em cima de Nabote e sua família. Que foi o que aconteceu. Aí se chama a oração e jejum de Jezabel. Elias, quando ficou sabendo disso, meu irmão, mas deu um auê, porque Jezabel conseguiu concretizar, jogou o povo contra Nabote e seus filhos, e eles foram mortos, de acordo com a lei de Moisés. Mas eles não tinham cometido erro nenhum. Eles só apenas não estavam querendo passar a vinha, que era uma herança de família, que passava de pai para filho. Tome muito cuidado quando você receber convite para orar ou para jejuar. Procure saber se esse convite que você está recebendo é da Jezabel ou é da Jezabel. Tem também Jezabel, irmão? Tem. Tem a Jezabel e tem o Jezabel. Porque senão você pode pensar que está fazendo a vontade de Deus e você está fazendo a vontade do diabo. Entendeu? Por isso que às vezes quando eu recebo convites estranhos, eu rejeito logo, irmão. Não fico fazendo rodeio, não dá pra mim não. Ah, mas você não é o pastor. Eu falei, não quero saber, não dá pra mim não. Eu aconselho a vocês não entrar nessa. Ah, irmão, mas é de Deus. Então faz, então. É de Deus, então faz. Aí daqui a pouco vem o resultado. Tribulação, problema, tristeza, pessoas caindo por terra, caindo... Além de descer o pó da terra ainda. Ainda tem isso ainda. Além de descer o pó da terra. Meus irmãos, tome muito cuidado. Não saia entrando em qualquer lugar. Não saia entrando. E outra, cuidado com quem você bota dentro da tua casa. Tem isso também. Eu já falei e continuo a falar. As pessoas continuam insistindo. Entendeu? Cuidado quem você bota dentro da tua casa. Que de repente, se você pode colocar uma pessoa que está em desobediência com Deus, vai levar tempestade para dentro da tua casa. Jonas Fujão. De repente você vai levar uma pessoa que é enviada do diabo, tá cheia de capeta no corpo, vai sair, vai deixar os demônios dentro da tua casa, tua vida vai começar a desandar. De repente você vai levar pessoas que tem aquele olho de feiticeiro, olho grande. Viu aquele olho de feiticeiro? O crente feiticeiro é pior do que o próprio feiticeiro. Você sabia disso? Que o crente feiticeiro é pior do que o próprio feiticeiro? Não, como é que é isso, crente feiticeiro? A Bíblia ensina. Você não lê Bíblia, por isso que você não sabe. Você não lê Bíblia, por isso que você está aceitando sacerdotia de Aserá, você está aceitando cargo que não existe. Entendeu? Por isso que está aí, ó. Essa confusão toda. Você tem que voltar a ler isso aqui, ó. Bíblia, 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 Bíblia. Na hora que você voltar a ler Bíblia, você vai saber se estão te ensinando a verdade ou a mentira. Mas vamos lá. Como é que é isso, crente feiticeiro? A Bíblia fala como é que é o crente feiticeiro. Sabe como é que é? É o crente murmurador e olho grande. O que a Bíblia fala da murmuração? Que a murmuração é pior do que o pecado de feitiçaria. Aí, às vezes você vai lá na feitiçaria, você que está todo errado, vai lá na feitiçaria se consultar. Vai lá não, se consulta com um crente murmurador. Porque a murmuração de um crente é mais forte do que a feitiçaria.
De repente pode dar até certo a tua consulta que vai fazer lá com ele. Entendeu? Leva uma arruda, coloca na mão desse crente murmurador. Olha aqui, ó, crente. Ó. Tô trazendo uma arruda, eu vou colocar na tua mão. Aqui tá o álcool. Você joga álcool na arruda e taca assim, ó. Com a arruda em cima de mim e vai murmurando. E vai murmurando. Que a tua feitiçaria é mais forte que o feiticeiro. É isso que é o crente feiticeiro, irmão. Crente murmurador. Isso tá na Bíblia. Eu tô falando que tá na Bíblia. Entendeu? Aí você perde tempo. Vai lá na feitiçaria se consulta com o crente murmurador. O resultado vai ser mais rápido. Mas só vai funcionar na vida do infiel. Porque na vida do fiel, irmão, do fiel, aquele que está na Bíblia, aquele que está na palavra de Deus, nenhum mal te sucederá. E nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, aí não adiantou. Aí você foi no feiticeiro, foi no crente murmurador, que é o crente feiticeiro. Como é que nós fala? A segunda coligação depois da feitiçaria é o crente murmurador. Tem, ó, o feiticeiro e tem o crente feiticeiro. É aquele que murmura. É a Bíblia que diz. Não tô falando nada não, tá? Não tô inventando nada não. É a Bíblia que diz. Tem o feiticeiro e tem o crente feiticeiro. O que é o crente feiticeiro, irmão? O crente murmurador. É a Bíblia que diz. Como é que a Bíblia diz, irmão? Que a murmuração é pior do que o pecado de feitiçaria. Entendeu? Existe uma coisa pior do que a feitiçaria? A murmuração. Tô te ensinando a Bíblia. É a mesma coisa quando eu falo aqui do chifre sacerdotal. Tá na Bíblia. Você não lê Bíblia, por isso que você não sabe, ora. Você precisa ler Bíblia, ora. Ah, irmão, isso é antibíblico. Antibíblico? Irmão, se eu abrir a boca para falar aqui, irmão. Se eu abrir a boca, porque como pastor, as coisas chegam a mim mais rápido do que você que é membro da igreja. Tem que ver as coisas que eu já ouvi. De ímpio, não foi de crente não, de ímpio. Ele abriu o telefone dele, assim, o zap e me mostrar aqui, irmão, ó. É mulher de pastor. O que você diz isso? O que eu digo? Eu digo nada, olha. O que eu digo? Isso é problema de vocês. Eu chegar pro ímpio e falar assim, ó. Toma cuidado, tá? Você tá tocando numa situação que você não deveria nem tocar. Aí ele ainda falou assim pra mim, irmão. E o pior, nem te contei ainda. Falei, tem pior ainda, mais pior do que isso? Que uma traição? Ele tem. Além de ela sair comigo, eu ainda vou na igreja dela pro pastor me orar. Falei, tá repreendido, filho do diabo. Que tipo de assunto é esse, rapaz? Você tá maluco, ó? Você tá entrando embaixo de maldição, hein, rapaz? O pastor lá tá inocente, hein? O pastor lá não tá sabendo essa safadeza de vocês, não, hein? Isso chegou até mim. Só que esse rapaz, meu amigo, eu aconselhei muito ele para ele parar de fazer isso. Ele não quis parar. Sabe o que eu fiz? Me afastei dele. Ele teve uma morte terrível. Mas eu avisei a ele. Você tá levando sacanagem e safadeza para dentro da igreja. Deus vai punir você e essa aí que tá contigo. Para com isso, ora. A casa de Deus é coisa santa. Não quis me ouvir, morreu feio. Ele e depois o outro também que veio até mim. Porque a gente, como pastor da igreja, irmão, as pessoas vêm até a gente para conversar, para se aconselhar. Eu aconselho, eu falo, ó, não faz isso, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Entendeu? Vocês estão cometendo um pecado gravíssimo. Aí ele, como ímpio, ele chegou para mim e falou, mas é ela que quer, irmão. Eu falei, mesmo assim, ora. Tá cheio de mulher aí fora pra tu, não? Precisa levar lá pra dentro da igreja essa bagunça? Mas é ela que fica me ligando, irmão, aqui. E ele me mostrou no zap dele, irmão, eu vi. As conversas... eu não vou nem detalhar aqui o que eu... Tá repreendido, irmão. Mas não se preocupe, irmão, não é por aqui, não. Foi lá pro lado de Campo Grande. O rapaz me chamou para conversar comigo. Não vou dizer nem o local direitinho onde é. Entendeu? Lá perto lá do meu trabalho. Entendeu? O rapaz me chamou para conversar, para falar esse assunto. Falou, você é pastor, né? Eu falei, eu acho que eu sou. Eu acho, não sei não, mas eu acho que eu sou. Por quê? Não, eu quero conversar contigo, porque eu vi uma pregação tua, aquela pregação tá mexendo com ele. Foi uma pregação minha que mexeu com ele. Eu tenho essa pregação, tá lá na internet, o tema da mensagem é pecado, juízo
e justiça. Esse era o tema da pregação que eu preguei na igreja. E a divisa embaixo, assim, próximo desse tema, dizia assim: ou você se converte hoje ou nunca mais. E essa pregação mexeu com ele. Eu pensei até que ele ia me esculhambar, me xingar, mandar o pra tudo quanto é lugar, porque essa mensagem é muito forte, mano. Não é pra qualquer um ouvir, não. É só pra quem vai pro céu mesmo. Quem tá endemoniado, seguindo o curso desse mundo, vai falar que essa pregação que eu preguei, você tá julgando, você desprezar o próximo. Não, só abandona o teu pecado que você vai entender que a pregação não é um julgamento. Porque hoje em dia, irmão, tem muita gente já apadrinhado com o pecado. Tem muita gente já apadrinhado com Satanás, com os demônios. Deus só quer o coração, né, amigo? Vamos aproveitar a vida. Aproveitar a vida, o Satanás está assim, aproveita mesmo. Eu vou mandar mais imoralidade, aproveita. E quando chegar aqui embaixo não vai dar para aproveitar. Eu vou ter que te garfar direto e você vai entrar logo no coral que eu tenho aqui. No coral da gritaria e ranger de dente. Arrependido, irmão. Por isso que eu procuro me afastar, irmão, de certas pessoas. Porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Ainda bem que eu tô tomando chá, irmão. Esse chá aqui é calmante. Se eu estivesse tomando café, tá mais bravo pegando aqui. A produção é sábia, botou chá pra mim aqui. Não botou nem café. Pra mim não ficar pregando brabo aqui na internet. Mas imagine o que vai acontecer, irmão, semana que vem. Semana que vem é o retorno das lives, tá? É o retorno geral de todas as lives. Eu vou estar aqui pregando por 4 redes sociais. Irmão, vai ser mensagem de arranca-toco, irmão. Até os cotoquinhos vai sair. Não vai ficar nada. Entendeu? Não vai ficar nada. Jesus, ele falou assim, ó: eu não julgo a ninguém. A ninguém eu vou julgar. Mas as palavras que eu tenho pregado, essa vai te julgar no último dia, no juízo final. No 5 certo aqui não, para você ver. Quando chegar lá e dizer: Senhor, cadê meu galardão? 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 Anjo, tem galardão aí para esse? Tem não, senhor. Amarra este pés, irmãs, jogar lá no lago de fogo e enxofre. Cuidado. Cuidado, porque tudo aquilo que está fora da Escritura vai te conduzir ao inferno. Essa aqui é a realidade. Bom, vamos dar uma pequena meditada aqui, que eu estava só na introdução. Era só a introdução, nem estava pregando, estava só na introdução. Entendeu? Estava só na introdução. Deixa eu tirar o óculos. Vamos tirar o óculos primeiro. Vamos tirar o óculos. Aí, tá vendo? Tô velho já, irmão. O óculos dá só uma pequena aparência. Eu tô velho já, irmão. Tô velho, tô acabado, ó. Cabelo caiu tudo. Isso é sinônimo de velhice. Velhice avançada. Aí tem uns velhos aí que pensam que é garotão, irmão. As roupinhas apertadas, uma roupinha sinistra, estranha. Tá repreendido, ó. Vai pro original, meu amigo, ó. Caiu. Essa semana, esse dia, hoje mesmo lá no trabalho, lá um rapaz chegou pra mim. Olha o conselho que ele veio me dar, o rapaz da igreja, irmão. Eu fui num lugar de implante bom, rapaz. Tu pode cair bastante cabelo aí, faz um implante aí. Eu falei: tá repreendido, rapaz. Deixa o original com o original. Eu botar implante aqui na minha cabeça, rapaz, tá doido? Vai botar implante aqui, vai crescer outro implante aqui na minha cabeça. Tá doido? Aí pra arrancar os dois vai ser... Aí vai aparecer a Amós dobrado. Tá repreendido. Quero que a Amós venha me buscar nada. Aí vou botar implante aqui, cabelo falso. Aí depois vai crescer um outro implante aqui original, ó. Tá repreendido, ora. Isso tá aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó, o implante que a Amós vai vir arrancar, ó. Aqui, ó. Abre a sua Bíblia aí, ó. Tá pensando que eu tô brincando? Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o implante que o Amós vai aparecer para arrancar aqui, ó. Quebrarei o vosso chifre. Foi a Amós que falou isso, não foi eu não. Quer reclamar? Reclama com a Amós. Ele que chegou falando esses negócios aí. Até eu fiquei de boca aberta, irmão. Quando eu vi a Amós chegando com essa conversa aí, ó. Rapaz, foi um tal de sacerdote reclamar. Que mensagem é essa? Que pregação é essa, rapaz? Arrancarei o vosso chifre. Onde está escrito? Livro de Amós, ó. Aqui, ó. Amós, ó. Aqui, ó. Tá na Bíblia. Vou virar a Bíblia pra tu aqui, ó. Você não lê Bíblia, por isso que você não sabe, né? Como é que a minha Bíblia é toda marcada? É que eu estudo Bíblia dia e noite. Eu não fico aqui estudando a vida de ninguém, não. Eu estudo Bíblia, ó.
Amós capítulo 3, ó. Amós capítulo 3. Abre sua Bíblia aí. Livro de Amós capítulo 3, versículo, ó, 14. No dia que eu visitar a transgressão de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel. E o chifre do altar será cortado. É a Bíblia que está dizendo, ó. E cairão por terra. Ah, irmão, mas cadê o chifre sacerdotal? Aí você tem que ler a Bíblia um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Chifre sacerdotal agora. Vamos lá. Vamos lá, na consagração de Amazias. Cadê? Aqui, ó. Ó. Chifre sacerdotal. Amós capítulo 7. Não tem medo de falar esse negócio não, irmão. Tem minha consciência tranquilo. Eu sei como é que está a minha vida diante de Deus. Como é que está a tua diante de Deus. Amós capítulo 7. Entendeu? Versículo 17. Mas para você entender isso aqui, dessa consagração, você tem que ler do 12 até o 17. Mas eu vou ler o 17 direto. Ó. Portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher se prostituirá na cidade. Ó, chifre sacerdotal. Os teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Vai perder a família. Entendeu? A tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado para fora cativo de sua terra. Essa profecia do chifre sacerdotal foi porque o sacerdote Amazias se levantou contra Amós com mentiras, com engano, e ainda veio com a carta real do rei Jeroboão dizendo: ô vidente, tu não vai profetizar aqui não, vai profetizar em qualquer lugar, menos aqui. Entendeu? Por isso que eu falei aqui uma vez, sinalizando para alguns homens, vocês estão dormindo. Esse negócio aí do pastor querer consagrar a tua mulher a um cargo que não existe e você ficar no esquecimento, pode ter certeza. Ele sabe que essa consagração não é correta. Tome muito cuidado. Quando esses pastores começam a se aproximar muito assim das mulheres de vocês, jogando vocês para escanteio, dizendo que você não é nada, que não dá para você ser consagrado, e no particular, com certeza ele está falando que você é burro, ignorante, e que não dá para você ficar na frente da obra. Mas você não, você é uma mulher inteligível, você é uma mulher inteligente. Aí a mulher não se apercebe, deixa o ego crescer. É verdade. Olha meu marido, ó. Olha ele como é que ele está ganhando, é um jumento mesmo. Cuidado. É necessário a própria mulher repreender esse pastor. Ó, pastor, esse cargo não é para mim não, meu marido está ali, ó. Vai lá e consagra. Não, seu marido não tem dom, não tem chamado. Você tem um chamado. Você é a mulher excepcional, assim como Débora. Débora, assim, por cada omissão dos homens é você. Ó, meu marido está ali mais de 10 anos, como diácono, como membro da igreja. Consagra ele agora pastor. Eu vou ver que. Aí eu vou ver na sua vida que você é uma. Não, irmão, o irmão não está entendendo o mistério. Tá entendendo? Irmão, eu já fico com o pé meio atrás com essas conversas. Ele deve estar de olho assim, ó, na mulher do membro. Aí você tá dormindo. Fica dormindo aí no ponto. Entendeu? Como é que você que está mais de 10 anos na igreja não pode ser consagrado pastor? E do nada, como se fosse o gênio da lâmpada, esfregou a lâmpada, que eu tenho 3 desejos, e do nada a mulher é consagrado. E você mais de 10 anos pelejando, cavando poço, e você não pode ser consagrado pastor. É uma coisa errada com essa igreja, irmão. Pode ter certeza. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada com essa igreja. Entendeu? Agora, mais errada ainda, essa mulher que não discerniu, e esse marido dessa mulher que não percebeu. Abre teus olhos, ora. Ainda mais quando fica segurando muito na mão da tua mulher. Ô, irmã, pastora abençoada. Aí você tá que nem um tonto. A mulher abençoa. Rapaz, você tem que chegar, ô pastor, que não é você isso aí. Ó, larga a mão da minha mulher aí, rapaz. Não, ela é consagrada. Minha mão também é consagrada. Entendeu? Aí tu tá dormindo. Tá dormindo no ponto.
E olha que Deus me deu umas revelações de madrugada nesse sentido, irmão. Eu não vou nem falar aqui abertamente. Deus me mostrou qual vai ser o final caminhando para isso. Deus me mostrou. Entendeu? Passa a ler mais a Bíblia. Procure saber onde tem alguma referência na Bíblia que Deus autorizou isso. É só você pensar assim no pensamento simples e rápido. Do Gênesis até Malaquias. Quantas sacerdotisas Deus autorizou para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão? Nenhuma. Aí você vai para o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Quantas foram levantadas por Jesus ou pelos apóstolos? Nenhuma. Ou então Jesus foi mal criado, amigo. Pode ter, com todo respeito, tá, senhor? Com todo respeito. É só para criar um raciocínio aqui. Então Jesus foi mal criado. Não quis consagrar nem a própria mãe. Jesus não quis consagrar nem sua tia Isabel. Que João Batista era primo de João. E agora? O que você me responde? Por que Jesus não consagrou? Hein? Dá para você me responder? Seria a referência. A única a única igreja que reconheceu Maria foi a igreja idólatra. Aí falava que Maria era intercessora, a rainha dos céus, a pastora dos pastores, porque trouxe o pastorzinho Jesus. Ela lá exaltava Maria sim. Hoje, essa igreja idólatra, ela começou a se desfazer de todo esse argumento que eles colocaram dentro da igreja idólatra. Aí lá eles estão se desfazendo, tá tirando, estão se esforçando para expulsar o Satanás de lá, que ainda não saiu ainda. Aí vocês querem trazer o Satanás para dentro de nossas igrejas evangélicas? Pelo amor de Deus, gente. Eu não estou reconhecendo as Assembleias de Deus nos nossos dias atuais. Eu não estou reconhecendo. Porque virou um modismo em todas as igrejas. Ou então, vocês não têm mais Bíblia, não? Vocês não estão mais lendo Bíblia, não? Porque tem respaldo na Bíblia que não tem autorização divina. Aí um pastor maluco aí, eu gostava muito dele, agora eu tiro ele como pastor maluco. Chegou num podcast aí, o homem ele é famoso, referência aqui no Brasil, e ele vai num podcast e diz assim, não, porque se a palavra de Deus não proíbe, se a palavra de Deus não permite, por que não fazer? O caminho é esse para poder levantar um monte de cargo mentiroso? Então vamos fazer o seguinte, se a palavra de Deus não proíbe a maconha, se a palavra de Deus não permite, vamos levantar um monte de crente maconheiro. Pronto. E não está escrito aqui, ó, tá proibido usar a maconha, tá escrito aqui? Pelo amor de Deus, né? Quando você abre um precedente para algo errado, logo atrás vem tudo que é errado e mentiroso também. Aí você vai ser obrigado a aceitar. Porque o ímpio vai dizer assim, mas na tua Bíblia não tem isso. Por que também tu não vai aceitar aqui? O crente maconheiro tem que aceitar também. Tem que deixar eu cantar um louvor mesmo fumando aqui a minha droga. Que não tem nada escrito na Bíblia aqui que é proibido fumar maconha. É isso que vocês estão dizendo. É isso que vocês vão causar lambança dentro das igrejas. E eu já estou cansado, irmão, de ficar falando. Eu tenho uma hora que eu não vou falar mais. Quando eu não falar mais, e os profetas que eu conheço também não começar a falar mais, aí é o momento em que Deus vai começar a se manifestar para punir. Porque ele já está punindo, irmão. E quantos profetas ainda estão falando, estão resistindo, a punição de Deus não está vindo com todo. Mas quando todos os profetas se silenciar, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza. Já está aqui nas redes sociais de mídia social mesmo? Todo dia, quase todo dia, luto. É morrendo pastor, é morrendo irmão, é morrendo irmã, quase todo dia, irmão. Você quer entrar na lista também? Fica distorcendo a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz, se você respeita a Bíblia, os teus dias são prolongados sobre a face da terra. Mas se você distorce a Bíblia, o teu dia é encurtado. Você morre antes da hora. Eclesiastes, capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. Não viva demasiadamente impiamente, senão morrerias fora do seu tempo. Se morreria fora do seu tempo, é sinal que tem um tempo certo para morrer. Por isso você precisa ler a Bíblia. Não, é Eclesiastes, corrigindo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja loucos, porque morreria fora do seu tempo. É Bíblia isso, Bíblia. Bíblia isso, é Bíblia. Entendeu? Você precisa ler a Bíblia. Se você não voltar a ler a Bíblia, os teus dias não serão prolongados sobre a face da terra. Agora, se você estiver na Bíblia, você vai morrer no tempo certo. Entendeu? Por isso, tome muito cuidado. Cuide de você e da sua família. Você que ainda está vivendo a verdade. Entendeu? Se tentarem trazer mentira para você, rejeite. Que não, sai. Tá na Bíblia? O que estão fazendo tá na Bíblia? Aceite. O que estão fazendo não está na Bíblia? Não aceite. Porque lá em Apocalipse, para terminar, eu falei, esse endereço meu aqui é a Bíblia, irmão. Não fico para cá fazendo rodeio, não. Quem gosta de rodear é o diabo. Onde tu vem, Satanás? E rodear e passear pela terra, Criador. Tu tem o que fazer no inferno, não, Satã? Criador, é uma gritaria, uma zoada lá no inferno. Então é melhor ficar rodeando e passeando por aqui. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 e 19. Eu não quero estar na tua pele, você que é distorcedor da Bíblia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro aqui, Bíblia, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Tem alguma praga aí perto de você? Que está distorcendo a Bíblia é praga, mas vamos lá. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas neste livro, na Bíblia. Olha para você ver. Praga vem contra a pessoa e depois a pessoa ainda perde a salvação. Olha a gravidade das coisas, irmão. Você quer perder a tua salvação? Então, meu amigo, não minta contra a verdade. Esteja na palavra de Deus, para você não perder a tua salvação. Entendeu? Persevere até o fim. E deixe Deus fazer obra na sua vida. E a Bíblia diz assim, ainda se vir um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Fico por aqui mesmo. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Mais uma vez estaremos aqui. Para a semana que vem começa as lives oficiais. Irmão, se prepare, porque vai vir coisas aqui que eu vou falar. Se na primeira edição que eu fiz aqui já deu o que falar no que eu falei, imagine na segunda edição. Entendeu? Você vai aprender Bíblia aqui. Não é revistinha, não. Eu não venho para cá para ficar com revistinha para você, não. Eu vou te ensinar o que está na Bíblia. E vou abrir a Bíblia e vou falar para você. Pode ir lá que está escrito lá. E você vai se assustar. Você que não está acostumado com a verdade, irmão. Você vai se assustar com aquilo que nós iremos falar aqui. Então não perca. A partir da semana que vem começa o retorno das lives proféticas. São 00:16 e estou terminando por aqui mesmo esta live. Entenda uma coisa, você que é cristão e você que é cristã. Você está perdendo uma das melhores oportunidades para a sua vida. O que, irmão? Ganhar almas pelas redes sociais e mídias sociais. Pastor Robson, você que está agora ao vivo comigo aí, Pastor Robson Pereira, meu amigo, tem a entrevista dele que eu fiz com ele na emissora de rádio, que está lá naquele canal no YouTube, ele já teve, eu já entrevistei o Pastor Robson na emissora de rádio. Pastor Robson, você que já foi radialista junto comigo, nós entendemos que as rádios acabaram. Compreendemos isso muito bem.
Mas está aqui algo que é muito maior do que uma emissora de rádio, meu amigo. Eu já tenho te visto pelas redes sociais, você fazendo as suas lives. Continua, não para. Sabe por causa de quê, pastor Robson? Porque essa é uma das últimas ferramentas que Deus está entregando nas mãos dos cristãos para poder falar a verdade do jeito que a verdade é. Pastor Robson, se lembra aquela verdade que a gente é doida para falar na igreja, mas a gente não consegue falar? Porque nem tudo dá para falar. E se falar, daqui a pouquinho vão te vetar, vão te colocar no banco, vão te excluir, ou vão inventar pecado que não existe para te tirar de circulação. Ou você, ou eu, quem quer que esteja falando a verdade. Aqui dá para falar. Aqui ninguém vai nos manipular. Aqui ninguém vai trazer um script dizendo, ó, não pode falar isso que você está falando. Glórias a Deus. Pode reparar do jeito como é que eu falo aqui, irmão. Eu entrego tudinho, irmão. E falo o que está escrito, irmão. Não fico inventando, não. Tudo que eu falar aqui tem um respaldo bíblico. Pode ter certeza. E o dia que você tiver com dúvida, pode escrever, irmão, onde é que está escrito isso aí que você está falando? Eu vou te dar direitinho a passagem onde está. Porque nem teve um internauta aqui, um seguidor meu. Lá na minha rede social maior que eu tenho, tem uma rede social que eu tenho 16 mil pessoas comigo lá. 16 mil pessoas cravado naquela rede social, que é o Quai. Entendeu? Eu estou cadastrado em mais de 20 redes sociais. Mas eu escolhi 4 a 6 redes sociais as que tem mais engajamento para poder fazer as lives. Então, o Quai tem 16 mil pessoas comigo ali. Presente, não é ausente não, presente, 16 mil pessoas comigo ali. E o TikTok eu tenho 10 mil seguidos e 2 mil e pouco, quase 3 mil de seguidores. Entendeu, meus irmãos? São as duas redes sociais maiores que eu tenho. Aí lá um dos seguidores escreveu, eles são sinceros, mas me desce o porrete lá. Fico só vendo assim, lendo o que eles estão escrevendo, mas não dou nem confiança. Eles me desce o porrete lá falando. Entendeu? Aí teve um lá que escreveu assim pra mim: irmão, você fica falando aí que não existe pastora, mas também não existe pastor, não tem na Bíblia. Eu falei, não tem não? Então se prepara, amanhã eu vou fazer uma pregação específica só nesse assunto. Amanhã eu quero você comigo. Aí ele escreveu lá, ok, amanhã eu tô com você, eu quero ver você provar. Ele escreveu assim pra mim, dizendo, se você provar que existe na Bíblia, eu ainda vou divulgar o teu endereço para todos os meus familiares. Foi desafio, irmão, aquilo ali. Por isso que eu falo, rede social, irmão, é campo minado. Se você não souber pisar, irmão, você vai pisar no campo e vai explodir, você vai voar para longe. E depois para se levantar fica difícil, irmão. Fica difícil. Não vem para rede social com maldade querendo me combater, não. Ou combater os meus amigos que estão aqui. Tu vai cair por terra. Entendeu? Não chegou nem ao nível onde nós estamos e quer se combater. Pelo amor de Deus, pô. Não passou nem de 100 seguidores. Como é que você quer combater uma pessoa que está com 16 mil seguidores? Você vai ser deixado para trás, ora. Nós vamos passar a 5ª marcha e vamos acelerar e vamos embora. Vai ficar para trás. Agora, se você quiser somar com a gente, aí sim, nós vamos andar lado a lado. Eu vou deixar o carro andando na primeira e na segunda, para não ficar muito tempo na primeira e a marcha acabar quebrando. Eu vou andar lado a lado contigo. Porque aqui nas redes sociais, irmão, eu não tenho concorrentes. Eu tenho aliados. Agora, se a pessoa quer me ver como concorrente, é problema da pessoa. Eu peço para os meus ouvintes seguir os meus amigos que estão aqui, eu peço. Mas quando eles percebem que os meus amigos estão em cima do muro, ou então estão pregando uma palavra pirateada, eles pulam fora, ora. Os meus seguidores são bem alimentados, irmão. Eles comem Bíblia. É mais de 10 anos comigo aqui. Mas imagina, você me aturar mais de 10 anos. Tem que ter coragem, né não? Mais de 10 anos? Me aturar desde as épocas das rádios. Tem uma pessoa de uma igreja aí que me procurou. Aí a pessoa fala assim, irmão, é incrível. Todos os membros da minha igreja te seguem. Como é que você fez os membros da minha igreja te seguir? Eu falei, eu sei lá. Não conheço os membros da tua igreja.
Ele, irmão, toda vez que eu tô olhando lá o telefone de um membro lá, que ele mostra alguma novidade, aí passa você. Aí quando eu vou ver lá, eles estão te seguindo. Aí eu pergunto a eles, por que você segue esse irmão aí? Não, que a palavra dele é boa. Irmão, você tem que ver ele pregar. Ele desce o porrete ele pregando. O capeta e o pecado, ó, vai embora. Esse irmão tá com a verdade. E foi isso que ele me falou. É porque o povo me conhece, irmão. O povo sabe que eu não tenho duas máscaras. Tem gente que tem duas máscaras, irmão. Aqui na rede social ele é um santo. Mas quando chega na igreja ele é um santanás. É, pô. Você tem que ter uma cara só. Aqui na rede social é uma cara, lá na igreja tem que ser a mesma coisa. Lá na igreja é uma cara, aqui na rede social tem que ser a mesma coisa, ora. E não é só nesses dois lugares, não. É aqui, é na igreja, é em casa, é no trabalho, é na rua, é na condução. Você tem que ter uma personalidade só. Você não pode se multiplicar em um monte de coisa. Tá bom, irmão, chega, deixa eu ficar por aqui mesmo, que eu tenho que dormir, a mão tem que trabalhar. Entendeu? Porque eu trabalho direto. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, onde verdadeiramente Jesus está reinando, onde a palavra de Deus é prioridade e aonde pastores são honrados. Igreja onde não honra pastor, irmão, fica honrando sacerdote de Aserá, sai fora, isso aí não é de Deus não, isso é do diabo. Entendeu? Porque não existe nenhuma referência do Gênesis até o Apocalipse, não existe. Um dia desse daí, um rapaz veio falar, não, irmão, porque as mulheres são melhores que os homens. Aí eu peguei a minha Bíblia, dei na mão dele. Me mostra onde é que está escrito isso que está falando. Que as mulheres são melhores do que os homens na obra. Me mostra aí. Se as mulheres fossem melhores, Eva não tinha feito Adão pecar. Se as mulheres fossem melhores, não existia Jezabel, não existia a mulher de Herodes. Entendeu? Então não venha criar uma perfeição sabendo que a imperfeição e o pecado entrou no mundo por causa da mulher e da serpente. A mulher ela não é melhor e também não é pior. Ela é auxiliadora do homem. Quando ela deixa de ser auxiliadora para crescer a cabeça do homem, aí ela já está pecando. E quem concordou com esse erro doutrinário, com esse erro teológico, com esse erro bíblico, está pecando também. Aqui é Bíblia, irmão. Aqui é Bíblia. Aqui eu não fico fraseando, pegando versículo isolado e... Não, nome de que vive e está morto. Sabe nem o que está falando? O nome de que vive e está morto? Sabe por causa de que essa história surgiu, o nome de que vive e está morto? Vai lá ver a igreja lá, como é que estava a igreja. O pastor daquela igreja. Além do pastor da igreja de Tiatira, que tinha aceitado a doutrina de Jezabel. Glórias a Deus. Conheço Bíblia, Bíblia. Está na Bíblia? Vamos aceitar. Não está na Bíblia? Rejeite. Para que a maldição não alcance a você e nem sua família. Porque o que tem que alcançar você e a sua família é o que está escrito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, meu Senhor. Era só uma pincelada, mas acabou virando uma pregação, meu Deus. Toma teus filhos nas tuas mãos, abençoa cada dia com a rica cabeça do céu, abençoa os meus ouvintes online, de perto e de longe, e que eles possam ter a compreensão, Pai, da verdade. Que eles possam entender que eu só estou procurando despertar. Eu não quero ser melhor do que ninguém, meu Deus. Eu só quero ser um canal, cumprir o teu ID e depois ir embora desse mundo de terror. Glória a Deus. Toma teus filhos nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Consolador. Isso que eu já te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Fique na paz, meus irmãos. E até a próxima, se Deus quiser.